Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 8º episódio do E Se Eu Viver de Arte, um podcast 100% dedicado a desvendar as trilhas do empreender artístico-cultural. Eu sou Carla Raposo, sou host aqui no podcast, sou produtora cultural na cidade e é um prazer enorme estar aqui com vocês de novo. O que a gente vai falar hoje é sobre imagem, como que ela pode te ajudar a viver mais e melhor de arte. Mas antes da gente entrar no assunto, eu queria agradecer o produtor audiovisual Sidney Campos, que está recebendo a gente aqui no estúdio dele na 215 Norte, e as meninas do Bando de Borboleta Produções, que está ajeitando as coisas todas aqui para que esse episódio aconteça da melhor maneira possível. Então, eu acho que eu falei tudo e vamos para o que interessa, né? Solta aí a vinheta. Então vamos lá para o que interessa, né? Eu tô aqui hoje com Tiara Mendes. Ela é consultora de imagem, personal stylist, tá há 1 ano e meio em Brasília. Ela é apaixonada por beleza e tudo que envolve arte. Ela guia as pessoas a se vestirem com autenticidade e de forma que a sua imagem cause um impacto positivo no mundo. Além do mais, ela tem 100 horas de formação em consultoria de imagem, estilo, e outras formações em visagismo, personal stylist na EBAC em São Paulo, branding profissional e corporativo. Atuou 8 anos na contabilidade, trabalhou na Zara e hoje gerencia a sua própria empresa de consultoria de imagem e estilo. Bem-vinda, Tiara. Muito obrigada. Para mim é uma satisfação ter recebido o teu convite, Carla, e espero poder agregar muito conhecimento e expertise que eu tenho aqui nesse podcast. Eu tenho certeza. Tenho certeza que vai ser um papo muito legal, assim. Eu queria que você contasse um pouco mais da sua história. Assim, vamos começar por aí, né? Para as pessoas saberem, para a gente deixar registrado. Então, você me contou que você chegou em Brasília há pouco tempo, né? E que você é contadora. Então, tá aí também nesse meio aí de transitando pela carreira. Como é que é isso? Exatamente. Eu escolhi a contabilidade como formação, mas eu posso dizer que desde criança eu tive a oportunidade, através da minha mãe, de conhecer moda, arte, né? Minha mãe, ela tem loja de roupa há mais de 25 anos. Então, pequenininha, eu e a minha irmã, a gente já acompanhava ela nos shoppings, nas compras que ela fazia, todo esse processo, a gente estava ali por perto. E com 13 anos de idade, a minha mãe me colocou numa aula particular de bijuterias. Então, ali eu comecei a criar, fazer brincos, pulseiras, colares, e eu me apaixonei. Só que a minha mãe, ela falava que moda era algo que não dava dinheiro, então eu tinha que estudar para ter uma profissão, né? E aí eu escolhi a contabilidade. Porém, quando eu me encontrei realmente no mercado de trabalho, eu percebi que não era aquilo que eu queria para o resto da minha vida. Eu não me via fazendo aquilo o resto da minha vida. E eu fui procurar na Tiara criança aquilo que eu gostava de fazer. Então, lembro na escola, eu gostava muito de desenhar, né? Eu conseguia reproduzir desenhos. Eu lembro de ter participado de uma oficina de pintura, onde eu desenhei um lindo pôr do sol, e ali eu fui descobrindo como eu tinha aptidão com aqueles trabalhos manuais. Então, eu fiz curso de corte e costura, toda essa parte eu fui me envolvendo aos pouquinhos, até chegar na consultoria de imagem em 2019. Bacana, uma trajetória aí bem, muito parecida com a minha, aliás, assim, eu também, né, desde pequena, assim, eu também tenho essa coisa, né, da arte, não sei o quê, mas também foi do mesmo jeito. Aliás, eu tenho percebido que isso acontece muito, assim, né? Aí a gente, por insegurança, né, do que os pais, né, tentam proteger a gente, obviamente, né? Tudo uma questão de proteção e tudo, mas a gente acaba achando que não, porque essas áreas de arte e tal, elas ficam muito mais, elas começam a tomar interesse na vida da gente, mais como um hobby. Exatamente. Né? E aí acaba que você não tem
enfim, aquela coragem, né? Quando e você... o mais engraçado, Carla, foi que, como eu morava numa cidade de interior, eu nem sabia que a consultoria de imagem era uma profissão. Eu nem sabia que eu poderia viver disso, né? Que eu poderia trabalhar com isso. Foi realmente um processo tanto de autoconhecimento quanto de eu buscar conhecer, porque eu sou a primeira consultora de imagem formada na minha cidade. Né? Olha só. Então, ninguém sabia o que era consultoria de imagem. A princípio, nem eu. Então, imagina a dificuldade aí de eu conseguir fazer as pessoas entenderem o que eu faço, né? Afinal, o que você faz? E o mais interessante que, com relação à questão dos pais, né? Com certeza, a minha mãe, ela me protegeu muito nesse sentido, né? De que eu fizesse uma formação, de que eu tivesse um emprego bom. Porém, quando ela viu que eu amava fazer a consultoria de imagem, ela começou a me apoiar. Uhum. E hoje eu posso dizer, a minha mãe, ela não acreditava no início, porque ela falava assim, quem vai comprar isso? Como assim? Ela não entendia. E hoje a minha mãe é a minha maior incentivadora e apoiadora de eu estar aqui em Brasília. Assim, a minha família me apoiou muito para vir para cá e eu só tenho assim, a agradecer a eles por acreditarem também em mim. Ai, que legal. Mas esse é também um conhecimento que ele está sendo democratizado muito recentemente, né? Exatamente. Eu acho que ele era muito... É um tipo de conhecimento que ele era muito elitizado. Sim. Eu tenho essa sensação. Será que eu estou correta? Porque hoje a gente ouve falar um pouco mais. É muito mais fácil a gente falar, assim, né? Sobre imagem, né? Sobre... Eu acho que antes dessa coisa de moda e tudo, eu acho que ainda tem um pouco desse mito ainda, das pessoas acharem que é um negócio meio fútil, meio de gente rica, meio de elite, né? Que quem não tem com o que se preocupar, né? Eu acho que isso tem alguns mitos com relação a isso que, assim, agora, obviamente, que tem democratizado um pouco mais. Mas ainda existem muitos mitos a respeito disso. Sim, a consultoria de imagem, ela vem dos norte-americanos, então ela surgiu nos Estados Unidos e muito era feito mais com artistas e políticos. Então, você imagina, uma profissão também muito nova no mercado e que era feita só com pessoas do alto escalão, digamos que assim, né? Que eram políticos e artistas. Então, acaba que isso ficou... criando um estereótipo, né, na cabeça das pessoas, que isso é algo para pessoas que têm muito dinheiro ou que eu não posso pagar uma consultoria de imagem. Mas com a globalização e a partir do momento em que veio também a pandemia, muita coisa mudou, né? E o mercado de trabalho da consultoria de imagem, ele aumentou muito aqui no Brasil. Então, tem muitos cursos, apesar de ser uma formação que ela ainda não é regulamentada, exatamente. Mas ela já tem muitas formações e muitas pessoas que já estão exercendo essa profissão. E ali quem está começando vai realmente oferecer o serviço um pouco mais acessível. E aí existem consultoras que atendem diversos públicos. Então, hoje, ela já não é mais aquele tipo de trabalho que só a elite faz parte. Mas é um trabalho que, se você quiser realmente colocar ela como uma prioridade, você consegue, sim, fazer uma consultoria de imagem. Entendi. E, assim, quando a gente fala de imagem, né? A gente fala muito em comunicação, né? Sim. Eu sempre faço essa ligação, assim. A minha história com a consultoria de imagem, vou antes da gente entrar, né? De eu ir nessa parte aí. A minha história com a consultoria de imagem foi assim, eu achava... que eu tive um processo de emagrecimento muito, muito importante, grande, assim. Eu emagreci, sei lá, 42 quilos. Pesava mais de 100 quilos e emagreci muito. Tive um reganho recentemente, mas enfim. Então, assim, acabou que a minha imagem, ela ficou meio... Porque eu fui gorda durante muito tempo da minha vida. Né? Você teve uma distorção de imagem. Então, assim, a minha imagem... Aí, quando eu emagreci, eu fiquei meio bugada, sabe? Assim, e agora?
que eu visto? Quem eu sou? Sabe? Assim, fiquei meio... A sua autoimagem, né? Que é a forma como você se enxerga, a gente chama de autoimagem, ficou meio desregulada. Exatamente, foi. Podemos dizer assim. E aí, assim, eu, assim, como muitas pessoas, né? Que eu acredito que isso aconteça, tinha um pouco de preconceito com a área. Um pouco não, muito. Vou te dizer, não vou economizar, eu entendo, não. Pode falar. Eu dizia que era... Eu achava que era isso, assim, tipo, sabe? Uma coisa meio, cara, vai me ensinar como eu me vestir? Eu sei quem eu sou, vou perder minha autenticidade. Eu pensava tudo isso, assim, sabe? Tipo, não, eu visto o que eu quero, porque é minha liberdade, não sei o que, não sei o que lá. E qual não foi a minha surpresa quando o universo, ou seja lá, o que for, jogou no meu colo uma consultoria de imagem. Eu ganhei num sorteio. Que legal. Na academia onde eu treinava. Eles fizeram no Dia das Mães um sorteio e eu ganhei uma consultoria. E daí mudou completamente, né? Da água para o vinho, assim. A minha percepção com relação à área, a minha percepção com relação a mim mesma, sabe? Assim, então, eu achava assim... e aí, na consultoria tem todo um trabalho e tal, e eu acho isso muito incrível. Só que eu achava assim, eu queria ser... O que eu queria comunicar naquele momento? Eu queria comunicar elegância. Mas eu sempre fui uma criativa. Sim. E aí eu achava pra mim que eu não teria como comunicar elegância sendo criativa. Entendeu? Então, assim, essas coisas, assim, elas acabam... também criando barreiras, assim, né? Com a sua forma de comunicar. Então, a partir dali, eu comecei a me comunicar não verbalmente, mas intencionalmente. Sim. Então, assim, eu passei a gerenciar melhor as primeiras impressões que as pessoas tinham de mim a partir da minha comunicação não verbal, né? Assim, a forma como eu chegava, me expressava e tal. E aí, agora eu quero falar dessa história das impressões. Como é que é essa coisa? Eu vi um post que você fez fez no porque quero saber dessa coisa da impressão, porque também comigo foi muito diferente. Como as coisas mudaram, assim, sabe? Tipo assim, as primeiras impressões com relação a mim. Sim. E aí, eu vi no Instagram que você fez um post sobre as primeiras impressões. Você falou até de uma pesquisadora, não é? Sim. Uma Amy Cuddy? Cuddy. Enfim. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa coisa da primeira impressão, sobre a forma intencional da pessoa se comunicar. Só falando um pouco sobre o que você falou no primeiro momento, é que muitas pessoas pensam que a consultoria de imagem ela vai privar ela de muitas coisas, né? Como se colocasse ela dentro de uma caixinha. E essa é uma consultoria mais tradicional que está cada vez mais fora de moda, né? A consultoria de imagem, eu digo que ela é um divisor de águas para ampliar os seus horizontes, né? Então, assim, conhecimento é poder. Então, o conhecimento que você tem da consultoria de você mesma, do seu corpo, e a gente vai falar um pouco mais depois sobre esses processos da consultoria, vão te fazer ter um conhecimento onde você vai ter poder de escolha e de escolha intencional. Então, ao invés de você escolher uma roupa de forma aleatória, você vai poder escolher a roupa sabendo o que você vai estar comunicando a partir dela, seja através do cabelo, dos acessórios, da roupa, né? Então, sobre primeiras impressões, eu gosto bastante desse assunto e, inclusive, saiu recentemente um estudo também que foi feito numa universidade da Califórnia, onde eles estudaram sobre primeiras impressões e várias pessoas analisaram fotografias. E o resultado foi que levou um piscar de olhos para elas formarem a primeira impressão de uma pessoa. Ou seja, 1/10 de segundo para você formar essa primeira impressão de alguém. Lógico que, à medida que você vai observando e vai olhando mais, vai vindo outros detalhes. Mas a primeira impressão, né, uma primeira palavra sobre aquela pessoa é formada num piscar de olhos. Então, a gente fala assim, uau, um piscar de olhos. Quão importante é a minha impressão? E qual é a impressão que eu tenho deixado por aí?
E aí vem a Amy Cuddy, que é uma psicóloga e professora de Harvard, que ela estudou mais de 15 anos, ela e mais 2 pesquisadores, né, ela e a equipe, sobre primeiras impressões, onde ela concluiu que 2 perguntas vêm no nosso subconsciente quando a gente conhece alguém ou quando alguém nos conhece, vem na mente delas. Que é, eu posso confiar nessa pessoa e eu posso respeitar essa pessoa? Então, são 2 características, né, aí que a gente observa, que é de confiança e credibilidade, né? Se eu posso respeitar essa pessoa, ou seja, essa pessoa é capaz, né? Então, são essas 2 características que a gente pode, obviamente, trabalhar na consultoria de imagem e que são super importantes, e das 2, a mais importante é a confiança. Então, de maneira estratégica, obviamente que a confiança é algo também que é mostrado no caráter da pessoa, mas a gente consegue trabalhar isso trazendo mais confiança através da consultoria de imagem, através do vestir, através da comunicação não verbal, né, postura, gestos, tom de voz, tudo isso comunica, né? E é tão importante. E aí fica aquela pergunta, Carla, tem muita gente que fala assim, a primeira impressão é a que fica. Agora eu vou te perguntar, mas você acha que a primeira impressão ela pode ser mudada ou ela a primeira impressão que ficou, ela é para sempre? Olha, pela experiência que eu tenho, assim, tipo, assim, né, pela experiência assim, né, pela minha, baseado em dados da minha própria cabeça, Sim. Eu sempre tenho a tendência de demorar muito para mudar uma primeira impressão. Se eu tenho uma primeira impressão, assim, na minha experiência pessoal, né? A primeira impressão que eu tenho, ela é muito difícil de ser mudada, assim, não é um negócio simples, não. Pois isso afirma muito uma pesquisa de outros cientistas, que eles falam que a primeira impressão, ela só é possível ser mudada com 6 meses de convívio diário com alguém. Para ser mudada. Então, ela realmente leva tempo, você viu? Ela realmente leva tempo e também você tem que conviver com a pessoa pelo menos 6 meses diariamente para mudar aquela primeira impressão que ela causou naquele momento que você a conheceu. Então, gente, muitas das vezes a gente não vai ter, como dizer aquela frase, uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Então, por isso que a gente tem que caprichar nisso. E eu penso muito assim nos artistas, né? Como a gente está trabalhando aqui. Imagina que você tem um projeto, Carla, e você tem uma pessoa que pode investir nesse projeto. E você encontra ela no elevador, que a gente chama isso de pitch, né? O pitch de vendas. E você só tem 2 minutos ali para falar para aquela pessoa do seu projeto e ela aprovar. Então, nesse momento, a sua impressão, a sua imagem vai ser extremamente importante. Não apenas o que você vai falar. Claro que o seu objetivo é super importante, mas imagina que você só tem aquele momento de causar uma boa primeira impressão para alguém. Né? Então, é nesses momentos que a gente tem que imaginar e pensar o quanto que a nossa imagem ela é importante para a nossa vida, para os nossos resultados, para aquilo que a gente almeja alcançar. E como você falou, né? Você percebeu isso depois do processo de consultoria que você viveu. E sim. Todos nós que passamos, eu também, vimos os resultados, os impactos disso na nossa vida. Sim, e isso que você falou é muito assim, tem muito a ver, né? Porque o pessoal fala muito assim, que esse negócio de viver de arte, de fazer arte, não sei o que, é muita sorte. Aí, nesse momento, aí é que a gente vê que, tipo, não é sorte, é preparação, né? Até nisso a gente vê que é a história da sorte, né? A oportunidade encontrando a preparação. Exatamente. Porque você pode ter a oportunidade, mas se você não tiver preparado, por exemplo, se você não tiver, né, aquilo, por exemplo... As ferramentas, exatamente, né? Tipo assim, vou ali no banco, vou de qualquer jeito, põe um lápis no cabelo e vou não sei o que, não sei o que lá. De repente, é a oportunidade de encontrar um investidor, aquela pessoa que vai te dar uma oportunidade num projeto, alguma coisa. E aí, você encontra aquela pessoa, só que aí a sua primeira impressão já ficou prejudicada.
E para mudar isso, ralação, né? Como a gente falou aqui. Não, é complicado. E deixa eu falar, então, você falou um pouco mais sobre isso também. Então, quando eu falo de imagem e comunicação não verbal e tudo, eu estou falando só de roupa, só como a pessoa está vestida e tal, ou tem outros critérios, outras coisas, assim, sei lá, outras ferramentas que a pessoa tem que se preocupar, assim? Então, eu costumo falar que nós somos seres visuais, né? Então, por isso que a nossa imagem é tão importante. Então, dentro do processo de consultoria de imagem, a gente trabalha não só as roupas, mas também a questão dos acessórios, a questão do cabelo, maquiagem, que é algo também super importante e que está ali, né, dentro do pacote, digamos que assim. Então, existem algumas áreas mais específicas, consultoras, que trabalham só com essa parte de a consultoria corporativa. Então, ela auxilia o executivo ali, se ele está precisando de algo relacionado a como se portar na mesa diante de um almoço executivo, né? Como que ele deve se portar, como que ele deve se apresentar naquele momento, também com relação à postura, com relação aos gestos, toda essa parte, né? E tudo isso é a comunicação não verbal. E dentro da comunicação não verbal, a gente trabalha mais a questão da imagem, que é a vestimenta. E aí, como a gente frisa muito essa palavra vestimenta, mas ela está relacionada ao cabelo também, como eu falei, e todo o adorno, né? O que nos veste ali, o que nos cobre. Tá. E uma outra coisa que a gente tem ouvido falar muito é sobre marca. Marca, pessoal, ela também tem algum reflexo na história da imagem, né? Eu acabo fazendo uma mistureba danada com essa sopa de letrinha, assim, com os imagens e tudo. Eu tenho ouvido muito falar sobre marca, né? Brand, né? Que o pessoal tem falado bastante. E aí eu queria saber de você como é que é essa história da marca. Que uma pessoa que queira colocar uma marca, qual que é a importância da pessoa colocar uma marca? Se isso é necessário, se não é, o que isso tem de vantagem? Falo sim. Então, hoje, Carla, como eu falei, né, o progresso do digital, as marcas, elas estão precisando cada vez mais as pessoas, na verdade, estão procurando cada vez mais marcas humanizadas. Então, elas querem ver a cara, como diz numa palavra bem popular, do dono, de quem está por detrás daquela empresa. Então, as pessoas estão cada vez mais curiosas nesse sentido. Então, está fazendo mais parte da venda ver o processo de como aquilo acontece. E aí entra a marca, no sentido do nosso trabalho, a marca pessoal. Quem é aquele dono, o que ele veste, como que ele pode trazer conexão com aquele público, quais são as assinaturas de estilo, e aí entra no nosso trabalho, qual é a assinatura de estilo que ele pode criar, né, dentro da marca dele. Por exemplo, eu posso dizer de mim, o que eu trouxe para a minha marca pessoal? Meu cabelo. Então, assim que eu decidi, a partir de hoje, vou trabalhar com consultoria de imagem, eu fiz um corte aonde eu não conhecesse ninguém que tivesse esse corte. Eu uso o meu cabelo mais natural. Então, assim, quando fala marca, quando fala tiara, você vai lembrar, aquela mulher que tem um cabelo cacheado e um corte diferente, um corte na diagonal. Então, isso, Carla, me ajudou muito aqui em Brasília como é que eu posso dizer? A divulgar o meu trabalho, me divulgar, conseguir fechar trabalhos. Então, esse foi o meu diferencial. Então, outras pessoas, elas podem trazer a assinatura de estilo em um corte de cabelo, uma maquiagem, um jeito de fazer um delineado diferente, numa cor que ela usa, que quando você lembra daquela cor, quando você vê aquela cor, você lembra da pessoa, né? Então, tem várias formas de você criar a sua marca, trazer identidade, fazer com que ela seja lembrada pelas pessoas. Entendi. Então, hoje em dia está cada vez mais em alta, porque realmente, quando você cria uma empresa,
a primeira marca é você, né? Primeira pessoa é você. Então, você precisa hoje trabalhar, porque você vai estar diante de uma câmera nas redes sociais, ali vendendo, né, o seu produto ou o seu serviço. Então, por isso que é super importante você trabalhar o seu brand, né, que é marca pessoal, para que o seu produto, o seu serviço, a sua loja, a sua empresa, ela tenha o seu diferencial. Uhum. Até para se destacar, né? Exatamente. Porque hoje em dia é muita coisa, é muita informação. É um mar de informação. Dia, exatamente. E muita gente fazendo as mesmas coisas. Então, para você se destacar, e principalmente nessa área artística, né? Assim, tem muita gente fazendo muita coisa. Então, assim, se você não cria a sua assinatura, você acaba ficando ali. E aquela questão do copia e cola, né? De todo mundo tá fazendo e vamos com a manada, né? E aí você realmente, poxa, mas o que eu... Falei um palavrão? Não tem nada. Não tem nada, eu acho. Mas o que eu trago de diferente, né? Aqui. Qual é o meu diferencial mesmo? O que é que eu posso fazer que outra pessoa não faz? Ou que é só meu? Então, o brand, a gente trabalha muito essa individualização e através de perguntas. Então, através de perguntas, dentro das perguntas estão as respostas, não é? Uhum. Então, basicamente isso, é você encontrar o seu diferencial e seguir aquilo, né? E eu acho que isso já mata um pouco o medo de muita gente que tem isso, com relação a essa história de uma comunicação intencional, em colocar uma marca intencional na imagem, porque muita gente acha que vai perder a identidade. Não, eu vou deixar de ser quem eu sou. Na verdade, não é isso. Na verdade, é você saber quem você é para você comunicar aquilo cada vez mais forte. Ou não, né? Se você também quiser comunicar uma outra coisa, né? Assim, que faça mais sentido para o seu público, alguma coisa do gênero, também é possível, né? E aí você já coloca. Eu, por exemplo, meu cabelo pode ser uma assinatura. Claro. É uma assinatura. Pode ser uma assinatura de estilo, um cabelo grisalho, um corte diferente. O óculos, gente, ele pode ser uma super assinatura de estilo. Enfim, vamos dar um exemplo do Mark Zuckerberg. Ele só usa camiseta preta. O Steve Jobs, que só usava camiseta preta. Ali era uma assinatura de estilo que ele tinha, né? Um óculos de gatinho, por exemplo. Aquela pessoa usa óculos de gatinho, ela só usa aquele óculos de gatinho. Ela pode mudar as cores daquele óculos, pode usar várias cores, mas ela tá sempre com aquele óculos. Então, vai gerando uma repetição. E o nosso cérebro, ele gosta de repetição. Então, ele vai gravando aquilo. Então, quando eu ver na prateleira de uma loja um óculos de gatinho, eu vou remeter a você, a sua marca, a sua loja, entende? Então, é trabalhar esses parâmetros aí para chegar para você ser cada vez mais lembrada, né? Porque o objetivo da venda também, hoje em dia, como a gente tem tanta concorrência, né? É da gente fazer com que a gente venha ser cada vez mais lembrado pelo nosso público, pelo nosso cliente. Bacana. E o processo? Vamos entrar no processo de consultoria, então. Como é que é um processo de consultoria? Ele parte do quê? Como é que você começa a abordar? O que envolve? Então, eu posso definir o processo de consultoria em 2 etapas. A etapa de investigação e a etapa da prática, que é a etapa de mãos à obra mesmo. A gente vai realmente praticar. Na etapa de investigação, a gente trabalha muito a questão, em primeiro momento, com a cliente, o autoconhecimento. Então, é passado um questionário onde ela vai responder sozinha, sabe? No momento só dela, aquelas perguntas. E então, a gente parte para as análises, que são a análise de estilo, a análise de proporção corporal e peso visual. Eu não trabalho, Carla, o biotipo. Porque o que acontece? Você enquadrar 5 formatos de corpo em milhões de pessoas é bem desafiador, não é? Porque cada pessoa, ela é única. Então, eu trabalho a proporção corporal,
de 8 cabeças, onde a gente faz as medições, né? E o peso visual. Onde essa pessoa mais, quando ela se olha no espelho, onde ela mais, qual lugar onde ela bate primeiro o olho, né? Então, geralmente, essa região é uma região maior. Uhum. E aí, o que ela quer, diante disso, o que ela quer fazer? Ela quer potencializar aquilo ou ela quer minimizar aquilo? Uhum. Porque tem mulheres que, por exemplo, elas têm um quadril mais largo, mas elas amam aquele quadril largo. Uhum. E eu não vou chegar lá e dizer, você tem que usar determinado tipo de roupa para disfarçar o tamanho do seu quadril. Deus me livre, eu vou estar colocando um problema que não, ela não tinha, ela não via. Então, eu estou ali para solucionar problemas, eu não estou para criar mais problemas, entende? Uhum. Então, por isso que eu trabalho muito uma escuta, né, uma escutativa mesmo, para saber e entender realmente a necessidade daquela cliente. E se ela não tem problema com aquilo, para que eu vou criar um problema? Uhum. Né? Então, um dos meus valores é empatia, realmente. Porque no meu primeiro trabalho, na minha primeira formação de consultoria, a minha professora ela falou o seguinte: tem pessoas que elas fazem consultoria e elas retornam para fazer com outra pessoa porque elas realmente não gostaram daquele trabalho. E aí aconteceu com essa minha professora dela de vir uma cliente nova para ela que já tinha feito consultoria. E aí ela falou que a consultora criou um trauma nela, porque a consultora falou que ela tinha um corpo formato retângulo. Quando ela chegou em casa, ela viu uma geladeira e ela falou: meu corpo é o formato de uma geladeira. A gente tem vontade, assim, gente, de rir. Caramba, mas que coisa, mas né? foi um trauma que foi gerado dentro dela. Então, nós como consultoras temos que ter muita empatia com o nosso cliente e saber colocar as palavras no momento certo. Porque eu acho que a nossa palavra, eu sempre acreditei que a nossa palavra ela tem poder, tanto para levantar alguém como para derrubar alguém. E aí imagina ouvir de uma consultora de imagem, porque na cabeça daquela pessoa, a consultora de imagem é uma autoridade, né? Uma autoridade, exatamente. Então, eu tive essa base ética muito forte na minha primeira formação e por isso que eu digo que um dos meus pilares é realmente a empatia. Eu não vou criar problemas onde não existe. E eu não trabalho com essa parte do biotipo, mas eu trabalho com a proporção corporal, porque tem, às vezes, só ajustando onde a cintura daquela cliente começa e onde termina, já soluciona muitos problemas que ela tem. Uhum. Né? Às vezes, só colocando a bermuda na medida certa, a calça na medida certa, já soluciona muitos problemas que ela tem. Então, são os efeitos visuais que a gente pode trazer ali. E a parte da análise de cores, né? Que é o teste de cor, que a gente ouve muito falar hoje, né? Que tem a paleta, são as 12 cartelas de cores que tem por aí. Dentro de uma a gente está mais próximo e a gente trabalha, depois dessas 3 análises de estilo, cores e proporção corporal e peso visual, eu consigo fazer a estratégia de imagem daquela cliente. Uhum. Então, dentro dessa estratégia de imagem, eu apresentando para ela e ela aprovando, a gente vai para as etapas práticas. E as etapas práticas são o detox de guarda-roupa. E, gente, a gente não vai jogar a roupa de ninguém fora. Primeiro que a gente... Dá a impressão daqueles programas, né? Que as pessoas pegam as roupas da... isso é um lixo. Exatamente. Isso não sei o quê. Primeiro que a gente não faz isso. É a cliente que tira a roupa dela baseado nas perguntas que a gente faz, né? Então, eu falo, essa roupa, essa peça está de acordo com a nova imagem que você quer projetar? Então, eu faço ela pensar. E ela fala assim, não, Tiara, não está. Então, o que você decide? Você vai deixar ela aí ou você vai retirar ela para doar, para colocar num brechó, vender, né? Dar uma nova finalidade para aquela peça. E tem roupas também que às vezes a gente vai ter que fazer alguns ajustes, como a gente viu na proporção corporal. Então, ajustes de tamanho, ajustes na cintura. E tem aquelas outras roupas que realmente vão ficar lá,
E depois a gente vai para a experiência em loja. O que é a experiência em loja? Eu vou ajudar a cliente, eu vou realmente orientar ela como comprar de forma assertiva. Então, eu vou falar, a gente vai experimentar e vai ver sobre tecidos, sobre caimento, toda essa parte para que ela consiga depois sozinha fazer suas próprias compras de maneira que ela seja bem pontual e assertiva. E aí, por último, a gente faz a montagem de looks. Então, a gente pega aquelas roupas que ela ficaram no guarda-roupa, as que já foram consertadas pela costureira e as que ela possivelmente pode ter comprado na experiência de lojas, ou se não tiver comprado também não tem problema. E fazemos a montagem dos looks. E nessa montagem dos looks, eu ensino para ela alguns truques de styling, né? Então, ela vai aprendendo também ali todo esse processo de experiência. É super ampliador mesmo. E além de ser um momento de quebra de paradigmas, né? De frases que ela ouviu dos pais, muitas das vezes. Já aconteceram várias situações comigo de algumas clientes chorarem, né, em algum desses processos, porque elas realmente estavam se libertando, né, de muitos padrões que nunca fizeram parte delas, mas que elas aceitaram por algum motivo. E dentro do processo de consultoria, ela conseguiu quebrar aquilo e realmente seguir muito mais leve, muito mais feliz. Que bacana. E esse é um processo caro, Kiara? Vamos falar da dolorosa, né? Vamos tirar o escorpião do bolso. Como é que é? É um processo caro? Então, dá para Carla, qualquer pessoa fazer? O que eu posso dizer é que depende. O que é caro para você, não é? Porque eu vou dar um exemplo aqui do iPhone, né? O iPhone é um celular que ele, digamos que é caro, né? Um celular de 10 mil, 7 mil ali. Só que o iPhone, se o iPhone for uma prioridade na sua vida, você falar, eu quero ter um iPhone, você vai dar um jeito de conseguir o iPhone, né? Tanto que ele é um celular que ele não é tão acessível de valor, mas que a maioria das pessoas fazem. O que elas fazem? Tem que parcelar em 24 vezes, tem que fazer isso, tem que juntar alguns meses de trabalho. Então, eu vou fazer isso porque eu quero um iPhone. O motivo, qual a intenção de ter um iPhone? Muitas das vezes é status, né? Muitas das vezes porque realmente é um aparelho bom, é um aparelho excelente, né? Mas a gente sabe que não é um aparelho tão acessível, mas que quando você quer e coloca aquilo como prioridade, você consegue, né? E eu digo que a consultoria de imagem, ele é um serviço que, se você colocar ele como prioridade, você consegue fazer. Seja encontrar uma consultora que vai dividir ali em diversas vezes, seja você começando fazendo etapa por etapa. Então, você pode começar fazendo um teste de cor, que hoje varia no valor de 350 a 700 reais, né? Então, cada consultora tem a sua forma de atender. Então, a consultora que cobra 700 reais, ela oferece muito mais do que a que cobra 350, obviamente, né? Então, vai variando de valores, mas tudo hoje eu posso fazer essa etapa apenas, então eu vou fazer essa etapa e depois, quando eu puder, eu já vou fazendo outra etapa e assim você vai conseguindo fazer, porque quando a gente coloca uma determinação de que eu quero fazer isso, porque isso vai ser bom para o meu futuro, isso é um investimento para o meu futuro, então você começa a dar um jeito de conseguir e você consegue. Então, o caro e o barato depende muito do valor que você atribui àquilo. O que eu posso dizer sobre esse assunto é isso. E é até assim, é um investimento, né? Porque artista, por exemplo, trabalha com isso, né? Trabalha com imagem, né? Então, ele é a imagem. Então, é como se fosse uma ferramenta de trabalho, a imagem para um artista, né? E imagina o artista que ele procura uma consultora de imagem e ele consegue ali descobrir um diferencial dele, né? E ele consegue trabalhar aquilo e aí ele vai se destacando.
e vai conseguindo mais trabalhos, e vai conseguindo mais oportunidades. Então, o que ele vai ganhar depois disso vai, com certeza, pagar o que ele gastou, o que ele investiu ali na consultoria de imagem. Eu costumo falar que a consultoria de imagem, ela não é o fim. Ela é o meio pelo qual você vai conseguir novas oportunidades, alcançar objetivos, aquilo que você almeja. Então, não pense que o processo termina quando você faz a consultoria, fez a montagem do look e terminou. Ali é apenas o começo, né? Porque você vai ter um conhecimento e vai ter que aplicar de novas mudanças, né? De uma nova mentalidade e de uma nova etapa na sua vida. Sim, e muitas vezes aquilo que a gente estava falando, né? A internet, as redes sociais e tal, tá cheio de muita gente e tal, não sei o quê. Então, essa é uma forma da pessoa até se diferenciar, né? Muitas vezes o artista tá ali e não consegue dar match com um público específico, né? Às vezes está atraindo um público que não é a vibe dele, não é aquilo que ele o som que ele gosta de fazer. E aí ele só vai fazendo, tipo, eu digo os músicos mesmo, vamos pegar um artista músico, por exemplo. Ele tá ali na internet, faz o som dele, não sei o quê, mas não tá atraindo a pessoa certa. Às vezes é por causa do som, mas às vezes é por causa de uma comunicação não verbal também. Uhum. Às vezes o que ele está comunicando em termos de imagem não dá match com aquilo que ele está a fim de fazer, o trabalho que ele está a fim de fazer. E aí acaba fazendo outras coisas que não são aquelas, e aí acaba virando meio que, né, assim, meio que uma coisa chata, né, até. Aí o que é para ser prazeroso, o que é para ser legal, o que é para ser gostoso, né, tipo, né, fazer ali a sua arte e tá compartilhando com as pessoas, acaba, né, tendo um peso ali, porque aí ele não tá conseguindo atrair as pessoas que curtem exatamente. E pode ser também uma questão de mau posicionamento na imagem, você não concorda? Totalmente. Temos vários exemplos de artistas que, mesmo sendo ótimos cantores, só tiveram a sua carreira alavancada quando eles começaram a ter uma personal stylist que começou a trabalhar a imagem deles, né? Então, é algo que não pode ser ignorado, principalmente para o meio artístico. Uhum. Então, vamos falar mais sobre isso. Como é que profissionalmente falando, assim, como é que isso na prática pode me retornar em termos de, assim, você me dá uma ideia, né, segundo sua experiência, né? Uhum. Como que isso pode me retornar em termos de vendas, por exemplo, pode melhorar, igual você está falando aí, né? Muitos artistas despontaram depois que passaram a dar mais importância ou passaram a priorizar mais a sua imagem e tal. Como é que você acha que esse processo acontece? Como é que essa história da pessoa investir nisso para o profissional alavancar? Você acha que tem uma química aí? Tem sei lá, uma fórmula? Então, primeiramente, uma pessoa que ela nunca trabalhou a imagem dela no palco, né? Algumas mudanças vão ter que ser feitas, e como ela já causou primeiras impressões, né, no público, essa mudança ela vai sendo gradativa. As pessoas vão começar a comentar, olha, fulano tá com corte de cabelo novo, fulano tá com a roupa diferente, tá usando isso, tá usando aquilo, e aquilo ali vai se espalhando, né? Mas o que você tem que ter em mente é qual é o público que eu quero alcançar. Qual é o público que eu quero atingir? E a partir daí você procurar uma personal stylist, né, ou uma consultora de imagem para te auxiliar nestes eventos. Uhum. Então, eu vou fazer show no final de semana, então eu quero uma ajuda de uma personal stylist que ela pode tanto, não é que você vai gastar tanto dinheiro com roupas, né? Comprando roupas novas. Mas dependendo se aquela consultora tem boas conexões, né? E também a depender do público daquele cliente,
às vezes tem uma ligação do público com uma loja, né? E aí a loja oferece a roupa para o cantor usar naquele evento. E aí isso já começa a trabalhar aquela imagem dele. Então, essa é uma forma de estar sem ter muitos custos, começar a trabalhar a imagem daquele cantor. E aí a gente vai também analisar a questão do cabelo, né? Também, como eu falei, da maquiagem, de uma assinatura de estilo que a gente pode trazer para ele, para ir gerando conexão. E aí, esse resultado, como eu falei, como ele já se apresentou para alguns lugares, naqueles lugares que ele vai voltar, que ele já foi, vai demorar um pouquinho de tempo, mas os novos lugares, as pessoas que vão ver ele pela primeira vez, já vão ter uma outra impressão deles, diferente da que as pessoas tiveram antes dele passar por esse processo de transformação. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu entendi dessa forma. Se eu estiver errada, você me corrige. Não, foi isso que eu pensei mesmo. Assim, eu queria ver assim, como é que essa pessoa... Tá, aí vamos supor, a pessoa não tá disposta a pagar por isso, por exemplo. Não tem como fazer agora e tal. O que você acha que ela poderia fazer para já começar a se preocupar com isso, sem que ela precise gastar muito? Vamos assim, dá aí umas 3 dicas aí para ela. Assim, eu não tenho dinheiro, estou quebrado, mas eu preciso melhorar o meu negócio aqui. Tá. O que eu começo a fazer? O que eu vou fazer agora? Umas 3 coisas que eu posso começar a fazer para eu já sair do lugar. Hoje em dia, através da internet, ela é um universo de conteúdo. Então, o que eu diria para essa pessoa é: comece a seguir pessoas que ensinam sobre isso, porque tem muita gente que tem o conteúdo gratuito para você iniciar esse processo. Obviamente que se você quiser aprofundar, você vai ter que fazer uma consultoria. Mas para quem é iniciante, comece a seguir consultoras de imagem, personal stylist, e comece a pegar as dicas que elas dão. E eu sei que dentro do digital tem muito conteúdo generalizado, né? Que é o que eu falo, tem muito conteúdo generalizado. Mas o que você vai colocar? Um filtro. E realmente pegar aquilo que cabe a você. Achei isso bacana, achei isso interessante, vou repetir. Aí o que você faz? Repete umas 3 vezes. Pede um feedback de alguém que você confia. Pede um feedback de alguém que você confia, né? Não vai pedir para todo mundo. A gente sabe, né? Porquês. Mas pede um feedback. Se essa pessoa der um bom feedback, tá legal, tudo mais, você vai continuando a fazer isso e vai pegando em outras formas. Por exemplo, na questão da assinatura de estilo. Pensar qual é o seu diferencial. No meu caso, eu gosto de me dar de exemplo, assim, Carla, porque o meu cabelo, ele foi um dos motivos de maior tristeza da minha vida. E hoje ele é um dos motivos de maior felicidade, né? Porque ele é o meu diferencial total dentro da consultoria de imagem. A gente não vê muitas consultoras... Primeiro que a gente não vê muitas consultoras negras. Segundo que a gente não vê muitas consultoras com cabelo natural, como eu uso. E então, ele hoje é um dos meus grandes diferenciais do meu trabalho. Então, você começar a ver aquilo que é diferencial em você e que você acha estranho, às vezes vai ser o que mais vai te destacar dentro do teu trabalho. Então, começar a ver isso e trazer isso como uma assinatura de estilo. E o que eu realmente indico é começar a seguir consultoras de imagem que oferecem conteúdos gratuitos, que ali você vai conseguir filtrar e vai conseguir começar a colocar em prática aquilo que elas fazem ao seu favor. Então, a internet, ela está aí para nos ensinar e a gente pode usar ela como de uma forma positiva para nos beneficiar. Então, eu daria esse conselho. Legal. A gente já está chegando no final da nossa conversa. Já estou gostando. Já estou começando a ficar... Podia ficar mais, né?
E eu queria que você deixasse uma mensagem aí para quem está lá ouvindo a gente, que está aí, já começou a ficar preocupado, achar, né? Falar assim, olha, eu acho que eu preciso melhorar nisso aqui, talvez seja nisso que eu estou errando, o que eu posso fazer? Eu queria que você deixasse uma mensagem para essa pessoa, para ela já começar, né, ter esse incentivo aí para mudar a sua imagem já. Então, eu costumo falar também que a nossa imagem é o nosso cartão de visitas, né? Então, cuide dela, né? Cuide dela como você cuida de uma pessoa que é importante para você. E comece pelo básico, né? Aqui a gente falou sobre consultoria de imagem, mas se você conseguir fazer o básico, você vai evoluindo aos poucos, né? Aquilo que a gente fala, ser 1% melhor a cada dia. Nenhuma consultora de imagem nasceu consultora de imagem, né? A gente vai se tornando. Então, nenhum artista, ele vai evoluindo também à medida que ele vai praticando. Então, o que eu posso dizer é pratique. Todas as vezes que você for sair de casa, se olhe no espelho. Tenha um espelho onde você consiga se ver por completo, né? Por inteiro. E se olhe no espelho e veja. Eu compraria dessa pessoa, né? Ou eu conversaria com essa pessoa, né? Eu faria um network com essa pessoa. Assinaria contratos com essa pessoa. Exatamente. Se não, procure melhorar, né? Aos poucos. Tem várias possibilidades de você melhorar a sua imagem sem gastar muito, né? Comprando uma peça de melhor qualidade no brechó, né? Num bazar. Então, começa a ficar atenta a esse movimento, porque como a gente estava falando, né? A energia, ela atrai. E aí você vai começar a melhorar sobre isso. Então, o meu conselho tenha um espelho onde você se veja dos pés à cabeça e se olhe antes de sair de casa e se faça essas perguntas. Em segundo lugar, pratique. E você vai, né, da prática vem a perfeição, tem esse trabalho, mas eu não acredito muito em perfeição. Eu digo que nós somos seres humanos e todos nós falhamos e erramos, mas a Amy Cuddy, que é essa psicóloga, ela diz uma frase que eu gosto muito, que é finja até se tornar. Ou seja, pratique até se tornar. É isso. É isso mesmo. Bacana. Muito obrigada. Olha, obrigada, viu, Tiara, por você ter aceitado o meu convite. Adorei nossa conversa. Aliás, eu acho que eu quero até me aprofundar mais. De repente, espero que você aceite voltar de novo para a gente continuar a falar sobre isso. Vai ser um prazer. E tal. E eu queria saber, você tá com algum projeto aí? Já pode falar para o pessoal? Pode dar algum spoiler para alguém? Onde é que o pessoal te encontra? Então, as minhas redes sociais, eu acredito que a Carla vai disponibilizar, mas o meu Instagram é @tiaramende_s. Mas só colocar Tiara Mende já me encontra lá. Eu tenho um canal no YouTube onde eu coloco um pouco dos depoimentos das minhas clientes que disponibilizam. Eu gosto bastante de usar isso. Tem o meu site, que lá está disponibilizado todos os serviços que eu faço. Eu tenho um treinamento de lojas para realmente melhorar o faturamento aí das lojistas. Eu também faço parcerias com lojas, eu faço, dentro dos meus serviços para lojistas, eu faço provadores, né? Eu faço serviços para lojas e também atendo individualmente. Tenho alguns projetos aí que estão em andamento, mas eu ainda não posso falar. Mas eu convido vocês para me seguirem lá nas minhas redes sociais, que eu vou estar compartilhando tudo por lá. Eu estou diariamente no Instagram falando dos meus serviços, informando sobre a agenda aberta. Inclusive, a agenda de abril já está aberta para quem quiser fazer consultoria de imagem e estilo. E eu me coloco à disposição das pessoas que tiverem alguma dúvida sobre alguma pergunta que falamos aqui para tirar comigo. Sim, tá certo. Obrigada de novo por você ter vindo. Obrigada. E hoje a gente falou sobre imagem.
A gente falou sobre a importância de você cuidar da sua imagem, de ter uma imagem intencional, como isso vai te trazer benefícios para a sua carreira, para você viver bem de arte por aí, né? Como que a primeira impressão, ela é difícil da gente mudar, e aí como é importante você estar cuidando dela todas as vezes que você sai de casa. E aí a gente falou sobre todas essas coisas aqui. Então a gente vai ficando por aqui no 8º episódio. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente aí nas redes sociais, no YouTube. O episódio vai ficar disponível no YouTube, no Spotify. E no Instagram também tá lá. E Se Eu Viver de Arte. Se vocês quiserem falar sobre algum assunto, quiserem que a gente fale aqui sobre algum assunto específico, conhece alguém que vocês queiram vir aqui conversar e tudo, manda pra gente aqui a dica que a gente vai chamar essa pessoa e vai bater um papo por aqui também. Tá bom? Então, espero que tenham gostado e até o próximo. Tchau!